Olá a todos, bem-vindos ao Solar Alchemy. No vídeo de hoje trazemos as previsões para o mês de agosto para o signo de Gêmeos, Sol, Lua e Ascendente. Se gostariam de saber como vai ser este mês, é só seguir pelo vídeo. Vamos então fazer a tiragem para os nativos do signo de Gêmeos, aqueles que têm Sol, Lua e Ascendente em Gêmeos. Ora bem, se têm alguma dúvida relativamente ao vosso Ascendente, eu vou deixar aqui um vídeo em que vos mostro como fazer um mapa astrológico online gratuitamente e ensino-vos a identificar imediatamente o vosso ascendente e o signo da vossa lua. Vocês necessitam dos vossos dados de nascimento o mais preciso possível, especialmente a hora, o mais precisa possível ao minuto, ok? Porque é a hora que vai acabar por determinar qual é o signo que está a ascender no horizonte nesse momento. Se a vossa cidade não aparecer na lista, usem a cidade mais próxima do que apareça, porque uns quantos quilómetros para lá não é crítico, ok? Se estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Se estão de volta, sejam muito bem-vindos novamente. Não se esqueçam de subscrever o canal e carregar no sininho para saber quando há vídeos novos, se ainda não o fizeram, e também de deixar um like ou um comentário se verdadeiramente gostarem do vídeo, ou qualquer dúvida ou sugestão que tenham. A caixa de comentários é a vossa casa e eu tenho todo o gosto em responder se for caso disso. Vamos então ver. Ora, para Gêmeos, Sol, Lua e Ascendente, começamos com a energia do mês, o Diabo, com o Mago. Ainda há pouco já tivemos este tipo de tiragem. E eu juro que baralhei isto, ok? A Temperança, a Imperatriz, o Julgamento, o Sol e a Justiça. Ok. Vamos ver então como é que isto se complementa com os arcanos menores, ok? Vamos então ver o que se passa aqui. E então temos, arrumar isto, o Diabo com o 3 de ouros, o Mago com o 10 de espadas, o As de espadas com a Temperança, 4 de ouros, com a Imperatriz, 10 de ouros com o Julgamento, Rei de espadas e 5 de copas. Ok, temos uma carta de copas e tudo o resto é ouros e espadas. 3 de ouros, 3 de espadas. Portanto, aqui mental e material, muito aqui à mistura. Depois temos aqui um toquezinho de emocional relativamente à área espiritual da vossa vida. Portanto, vamos ver como é que isto se traduz. Começamos com a energia do mês para os nativos do signo de Gêmeos e temos a carta do Diabo com um 3 de ouros. Ora bem, a carta do Diabo é uma daquelas que tem uma péssima fama, mas a fama não corresponde toda ao proveito, ok? Porque a situação é muito simples. A carta do Diabo, quando está numa posição em que é bem vivida, acaba por representar um tremendo poder magnético, uma grande capacidade de concretização e uma grande capacidade de atrair a si próprio aquilo que se quer e a capacidade de conquistar aquilo pelo qual se vai à luta.
Ok? Por isso é que a carta tem aqui em cima, vou tentar aproximar. A carta tem aqui em cima os símbolos de Capricórnio, ok? Porque o propósito é justamente esse. Capricórnio tem muito essa capacidade de ir atrás daquilo que quer, não desiste, é aguerrido, é persistente, é um bocado estratega, é assim, Capricórnio... O melhor exemplo de Capricórnio na natureza são aquelas cabras montesas que se vêem nos vídeos da BBC que andam a subir uma montanha com um sítio onde uma pessoa, um ser humano, mal conseguia enfiar um dedo e eles conseguem pendurar lá o casco e vão subindo, subindo, subindo até chegar ao cimo da montanha. E não há nada que as detenha. Essa é a energia de Capricórnio, ok? E essa é também a energia da carta do diabo. Quando bem vivida. Quando mal vivida, e por mal vivida, leia-se. Quando não sou eu a decidir para onde é que eu vou, obviamente dá asneira. Ok? Quando eu entrego o controle da minha vida a outras pessoas ou outras circunstâncias, eu não estou a viver a minha vida. Eu estou a deixar que me guiem a minha vida. Eu estou a viver a vida que alguém quer que eu viva. Ok? Seja a vida que o patrão quer que eu viva, quando 5 minutos antes da hora de sair mete uma resma de trabalho em cima da mesa e diz que quer isso amanhã de manhã, quer isso pronto, amanhã de manhã mal abre a loja. Seja a vida de um vício ao qual eu entrego a minha autonomia, seja a vida de uma pessoa que eu deixo que me controle, estão a perceber onde é que eu quero chegar? A circunstância é um bocado essa. A carta do diabo é isso. E porquê é que a carta do diabo aqui é representada justamente como o mesmo ser, como ser humano e o mesmo ser como diabo? Porque nós somos o diabo para nós mesmos. Nós é que temos o poder e a capacidade de decidir o que é que nos controla ou não. Em última análise, a responsabilidade é nossa. A decisão é nossa. E o caminho é nosso também. Portanto, aqui a energia que temos para este mês, com a carta do diabo junto com o 3 de ouros, é uma energia de magnetismo. É uma energia de... É uma energia, quando bem vivida, é uma energia de concretização, é uma energia de atração. A carta do diabo é uma carta fantástica, portanto, é uma carta que pode também significar um bocado de ganância, pode significar luxúria. Portanto, é aqui uma carta também que pode significar efetivamente um mês um bocado mais quente em termos românticos. Poderia ser aqui o caso, se bem que vem aqui uma temperança e um as de espadas, portanto já lá vamos. Mas é um mês em que há aqui uma grande capacidade para a autoconfiança. Pequeno problema, se nós vivemos o diabo no lado negativo, falta-nos tudo isso. Falta-nos a capacidade de atrair a nós aquilo que precisamos e aquilo que queremos. Falta-nos o magnetismo, falta-nos a autoestima, falta-nos a autoconfiança, falta-nos a autonomia mesmo. Ok? Portanto, a carta do diabo em si tem aqui muita coisa que depende de como é que nós estamos a viver isto. Portanto, esta energia do mês, eu leio na positiva. Portanto, é um mês com grande propensão para um aumento de autoconfiança, para um aumento de capacidade de poder pessoal e onde certamente haverá mais do que uma oportunidade de mandar um murro ou dois na mesa e dizer: meus amigos, já chega, a minha decisão é esta e é isto que eu vou fazer. Seja a que nível for, físico, mental, emocional, familiar, laboral, o que seja, ok? Têm aqui um mês onde podem efetivamente afirmar a vossa autoconfiança caso não a tenham, ok? Depois temos também um 3 de ouros, que é uma carta que fala, portanto, de um trabalho moroso, de um trabalho que exige um certo aperfeiçoamento, portanto, exige aqui uma capacidade de trabalhar em conjunto para aprender, para desenvolver, para crescer. Ok? É um trabalho, pode-se dizer que, apesar de só se ver aqui uma pessoa, de uma certa forma, há um certo trabalho de equipa, porque esta pessoa teve que aprender com alguém, ok? Portanto, eu diria que este é um mês de work in progress nas vossas capacidades de desenvolvimento pessoal. É um mês para trabalharem a fundo no desenvolvimento das vossas capacidades de confiança, de segurança, de autoafirmação, ok?
Se estão a viver o diabo na negativa, é isso sem dúvida. Se estão a viver o diabo na positiva e já são pessoas autoconfiantes, assertivas, decididas, hey, é um mês fantástico para não se deixarem perder nisso, ok? Não se tornarem manipuladores para com as outras pessoas, mas ao mesmo tempo também para vocês próprios pegarem nessas características e levá-las ao patamar a seguir, ok? Levá-las a um patamar de maior concretização e de maior objetividade. Se estivermos agora a olhar para a energia do desafio do mês, encontramos a carta do mago, que tem tudo a ver com isto, ok? Porque o mago é aquele que pega nos elementos que estão dispersos e os transforma em algo palpável, útil, completo, concreto, ok? O mago pega em elementos e transforma-os em algo, não em objetos dispersos. O mago tem uma capacidade imensa de criatividade, tem uma capacidade imensa de concretização, tem uma capacidade imensa de trabalho, efetivamente. Portanto, de estudo também e conhecimento. E o obstáculo do mês reside justamente aqui, neste mago. O obstáculo, eu não gosto de dizer a palavra obstáculo, digo desafio, porque normalmente eu vejo esta carta como aquilo que tem que ser atingido ao longo deste mês, mas que vai ser difícil lá chegar. Então, o mago também fala de confiança, de autoconfiança, de força de vontade, portanto, de controlo, autocontrolo, de capacidades, portanto, de aperfeiçoamento, dons, ao fim e ao cabo. E aqui é capaz de ser difícil vocês lidarem ou utilizarem por completo estes vossos dons criativos, estes vossos dons de autocontrole e de capacidade de materialização, porque isto vem com um 10 de espadas. E a carta de um 10 de espadas normalmente é uma carta que se vocês estiverem a viver a vossa própria vida, há coisas em que precisam de acabar. Se vocês estão a deixar de serem controlados por outras pessoas ou circunstâncias externas, mostra que o seguir o caminho que os outros vos dão, em vez de seguirem o vosso próprio caminho, normalmente vos leva a situações chatas, situações complicadas, situações com as quais vocês têm que se ver a braços, ok? Portanto, é uma carta que vem aqui que me diz que, muito provavelmente, ao subjugar a minha criatividade, a minha força de vontade, o meu trabalho, os meus desejos e a minha iniciativa a propósitos de outros, eu me vou ver em situações em que eu vou ter que lidar com problemas que não são necessariamente os meus, ou seja, tenho que lidar com situações em que não era suposto acontecer aquilo não estava sequer no nosso caminho, simplesmente aconteceu porque nós começámos a seguir o caminho que nos mandaram e não o nosso. Compreendem aquilo que eu quero dizer? Portanto, a carta do 10 de espadas é uma carta que fala de terminar algo para que algo mais possa nascer, para que algo mais possa evoluir, para que algo mais possa crescer, ok? Portanto, aqui temos uma carta que vem efetivamente falar da necessidade de terminar com essas imposições externas para que nós possamos depois encontrar o nosso próprio caminho, a nossa própria realidade. Porque muito dificilmente o iremos conseguir fazer enquanto continuarmos agarrados a esse tipo de energias. Então aqui a carta do mago vem dizer que há algo que tem que ser terminado, ou tarefas, ou objetivos, ou situações de controle, ou que seja, que tem que ser terminado, mas de uma forma taxativa e final, não é do género, depois eu logo trato isto, não, é mesmo taxativo e final, para que vocês possam vir a exercer este vosso poder criativo. E também, isto é a pescadinha de rabo na boca, vocês podem ter que terminar algo através do exercer deste próprio poder criativo, ok? Portanto, isto pode ser a chave para ambas as coisas. Portanto, tem aqui um trabalhinho para fazer durante este mês com o vosso autocontrole e a vossa autodisciplina. E quando eu digo autocontrole, não me estou somente a referir a controlar-me de e tal, hoje não vou comer um balde de gelado inteiro,
ou apetece-me ir comprar qualquer coisa e não vou, estou a falar de autocontrole na situação de eu controlo o meu caminho, ok? Pronto. Vamos então à parte do amor para este mês, para Gêmeos. E então, o amor tem aqui um as de espadas e tem aqui uma carta da temperança. Portanto, há aqui uma necessidade de equilibrar alguma coisa. As cartas dos ases, por norma, são cartas de confirmação. Vêm confirmar, reforçar a imagem que vem apresentada anteriormente. Portanto, é uma carta que efetivamente fala de sucesso, fala de poder, fala de prosperidade. Portanto, é uma carta positiva, este as de espadas. Fala de uma energia mental bem desenvolvida e em processo de evolução. Portanto, o que é que eu diria aqui para quem está numa relação? Há processos que têm que ser equilibrados dentro do relacionamento, seja situações em que vocês têm que equilibrar melhor a divisão de tarefas, equilibrar melhor os encargos a nível emocional, porque efetivamente também os existem, ok? Podem ter que equilibrar melhor as vossas visões do futuro. Algo aqui tem que voltar a ser reequilibrado. Também podem ter que equilibrar as vossas demandas da vida exterior, ou seja, o quanto o trabalho, a família, etc. exige de vocês e o quanto é que vocês depois estão a dedicar à relação. Se estão somente a dedicar as sobras do vosso tempo e da vossa energia, ou se efetivamente estão ali investidos e estão a esquecer tudo o resto. Okay? Portanto, tem que haver aqui uma redescoberta do equilíbrio dentro do relacionamento e isto será feito através de um processo mental. Ou seja, ou outra metade se queixa e vocês começam a analisar as coisas e começam a definir uma nova linha de pensamento e uma nova linha de orientação, ou vocês próprios percebem que isto assim como está não pode continuar e começam a pensar o que é onde fazer e delimitam mentalmente um novo caminho, uma nova orientação, um novo traçado, uma nova perspectiva para o relacionamento, ou efetivamente tem que haver aqui uma conversa séria para as coisas irem a bom porto, mas à partida quem tem um relacionamento nele se mantém, ok? Se estão numa situação em que estão sozinhos e estão à procura de alguém, este é um mês para inicialmente vocês tratarem de vocês mesmos. Quando me sai aqui uma carta de temperança, à partida nunca digo que é um mês em que possam vir a encontrar alguém, porque a carta de temperança pede um equilíbrio e neste caso equilíbrio interno, equilíbrio a nível, no caso pode ser equilíbrio mental, portanto vocês equilibrarem as vossas ideias relativamente àquilo que esperam ou desejam ou gostariam de ter no relacionamento, podem ter aqui que equilibrar o vosso lado emocional internamente, porque a carta da temperança também é muito associada à energia aquática, portanto à energia da água. Podem ter que equilibrar aquilo que vocês sentem em relação a vocês mesmos, ok? Não somente em relação às expectativas e desejos que tenham de um relacionamento, mas sim equilibrar aquilo que vocês sentem em relação a vocês mesmos. Com a carta da temperança, não é uma carta que eu diga que começa um novo amor assim de cabeça, não é a energia inicial desta carta de todo, mas é assim uma carta que eu olho para aqui que me diz que junto com o as de espadas vocês estão num momento fantástico para fazer os processos mentais necessários para se reequilibrarem a vocês mesmos. E depois é possível que surja aqui alguém, sim, com este as de espadas. Pode surgir aqui um novo relacionamento que parte de uma característica mental, ou seja, ou começa por uma troca de palavras, troca de galhardetes, troca de ideias, opiniões, mais ou menos acérrima, ok, mas efetivamente há aqui uma intervenção mental que vos pode despertar a atenção para outra pessoa, ou que faz com que a outra pessoa desperte a sua atenção para vocês. No entanto, é algo que pode ser iniciado como uma amizade, que também mentalmente esta amizade vai-vos ajudar a pôr tudo aquilo que precisa de ser equilibrado em perspectiva e as ideias no sítio,
e pode-vos ajudar então a fazer este processo da temperança. Mas inicialmente começará mais como uma amizade, não tanto logo como um relacionamento amoroso de caras. Pode evoluir para isso, mas não será de todo esse o principal objetivo ou foco deste mês, ok? Mas à partida tem aqui essa vertente e essa possibilidade, mas como digo, não será esse de todo o foco principal do mês. Depois vamos aqui para a carta relacionada com o dinheiro. E aqui temos uma benesse e um aviso. A carta da Imperatriz é uma carta fantástica em termos de dinheiro, ou seja, muito, com fartura, muito obrigado, a vir de dividendos, com continuidade, de uma forma constante. Portanto, a carta da Imperatriz é tudo bom em termos de fertilidade, e ter dinheiro também é uma forma de fertilidade, e neste caso isto mostra-me que se estão a investir dinheiro, ele de alguma forma se multiplica, se estão à espera de receber, ele vem. Ou seja, é um mês em que mesmo que vocês recebam pouco dinheiro, é um mês onde terão à vontade e têm um mês abundante, feliz, onde podem usufruir de alguns luxos, principalmente de luxos que sejam dedicados a cuidar de vocês, ok? Comprarem um creme que gostariam para o vosso corpo, ou para daqueles assim um pouco mais caros, fazerem um tratamento facial, uma massagem, qualquer coisa assim do género, que queiram dedicar a vocês mesmos este mês. À partida é um mês excelente para o fazer. Pequeno problema, isto é acompanhado de um 4 de ouros. Ora bem, a carta do 4 de ouros é a carta da avareza. É aquela carta em que eu agarro aquilo que tenho porque tenho medo que me fuja, ok? E por isso não sou capaz de partilhar, não sou capaz de ceder, não sou capaz de pôr a fluir, porque a carta da Imperatriz também é uma carta de fluxo, ok? Portanto, o dinheiro sai para voltar a entrar, para sair para voltar a entrar. Tem que haver fluxo, porque assim, terra que não é mexida estagna, tipo, não é à toa que se lava a primeira terra antes de se pôr uma semente lá, para que ela esteja mais fértil, mais receptiva, porque há entrada também de ar e tudo mais na terra que a torna mais receptiva e um ambiente melhor para as sementes. Aqui é a mesma coisa com o dinheiro, se não lhe dão espaço para ele circular de vez em quando, simplesmente tem ali algo que é energia pesada estagnada, ok? E o 4 de ouros diz que efetivamente este mês, apesar de terem um mês um pouco mais abundante do que aquilo que seria normal, vocês podem correr o risco justamente de querer travar o fluxo dessa abundância, ou seja, de em vez de tentarem aproveitar a vida e o bom que a vida vos está a proporcionar nesse momento com essa abundância, simplesmente ferram o dinheiro dentro de uma conta bancária, ou ficam a pensar, ai meu Deus, como vai faltar para o mês que vem, deixa lá guardar já, e perdem esta capacidade de fazer de aproveitar este fluxo, ok? É assim, também não estou a dizer com a Imperatriz que possam estourar dinheiro à fava, assim, à louca, não é? Obviamente cada um sabe da sua carteira, isto é uma leitura generalizada, ok? Obviamente cada um saberá da sua carteira, e para algumas pessoas o luxo do mês pode ser algo como comprar uma revista, ou como comprar uma revista que gosta, comprar um livro, ou ir ao cinema, ou o luxo pode ser simplesmente ter dinheiro suficiente para apanhar o autocarro para ir até à praia mais próxima, ok? Depende muito da circunstância financeira de cada pessoa, mas existe aqui um bocadinho que sobra, e este bocadinho não é para estourar à doida, ok? Porque, é assim, nunca é boa política estourar o dinheiro assim à louca e depois que logo se veja, mas dentro daquilo que é o bom senso, saber aproveitar se esse dinheiro me pode permitir um pequeno luxo. Se o meu pequeno luxo, que aquele dinheiro sobra-me tipo 2 euros no fundo da carteira, se esses 2 euros me permitirem comprar um bilhete de autocarro para ir até à praia e voltar, e esse for o meu pequeno luxo do mês, eu não ter que pegar no carro para ir até à praia, por exemplo, por que não? Ok? É pouco. Pois é, se eu guardar para o mês que vem vai-me ajudar muito. Se calhar nem por isso. Então se eu posso aproveitar, ou posso comer um bolo que eu gosto numa pastelaria, ou comprar uma revista
que já, que já estava debaixo do olho há algum tempo. Por que não, ok? Pequenos luxos, nem que seja, mas algo que vos faça sentir bem. Há uma parte deste dinheiro este mês tem que ser investido em algo que vos faça sentir bem, sob o risco de vocês ficarem presos numa energia muito de avareza, muito de mesquinhez, ok? Portanto, aqui, cuidado com esta circunstância, porque a ideia aqui, efetivamente, é a riqueza circular, ok? Não é de todo... não é de todo uma circunstância em que o dinheiro deva ficar ali preso. Portanto, se estão a pensar em investir, porreiro, arranjem maneira de depois isso circular. Se estão aqui numa posição em que podem usufruir, força, usufruam, ok? Em termos de saúde, temos a carta do julgamento e o 10 de ouros. Ora, a carta do 10 de ouros é uma carta que efetivamente fala de abundância, portanto estamos aqui a falar de saúde, não é? Portanto, neste caso será fisicamente uma saúde segura, apoio também por parte da família, também haver dinheiro disponível para investir na saúde, também, portanto temos aqui muita coisa que pode mexer nessa circunstância. Portanto temos aqui um 10 de ouros a assegurar um bom resultado. A carta do julgamento, por norma, é uma carta muito positiva em termos da saúde, porque é uma carta que normalmente fala de cura. Porquê? Acho que já disse isto em outras vezes, mas é assim, um problema nunca se pode resolver no mesmo patamar, no mesmo nível em que se criou. Eu, para resolver um problema, eu tenho que adquirir algo para o resolver. Ou tenho que adquirir conhecimentos, ou tenho que adquirir meios. Muitas das vezes tenho que adquirir os dois. Okay? Eu dou um exemplo simples. Se eu tiver um cano entupido, eu das duas, três. Ou tenho que arranjar conhecimento e descobrir como é que se desentope o cano para aprender a fazê-lo e então resolver o meu problema. Eu evoluí de patamar, ganhei esse conhecimento. Ou tenho que ter o conhecimento de quem é que me pode resolver o problema. E aí, mais uma vez, ganhei um conhecimento, evoluí de patamar e posso solucionar essa situação. Ou eu tenho que ganhar recursos para pagar a quem me possa resolver essa situação. Mais uma vez, evoluí de patamar, ok? Pronto, a vida funciona num formato de espiral e então, enquanto eu estou preso num círculo, eu não saio da mesma coisa, eu só evoluo quando a coisa chega a um ponto de espiral, ou seja, quando eu adquiro qualquer coisa que me permita evoluir, ok? Que me permite fazer o level up, subir mais um nível. E aqui, neste caso, a circunstância é justamente essa. Em termos de saúde, a carta do julgamento é uma carta que fala de cura, porque é uma carta que normalmente diz que, ok, foi adquirido o conhecimento, os recursos, os contactos, algo foi feito que me permite evoluir para o patamar a seguir. Eu ganhei uma compreensão diferente da doença, caso esteja doente, ou qualquer situação que neste momento esteja a afetar a minha saúde, eu ganhei uma compreensão extra acerca dessa circunstância para poder evoluir e seguir adiante, ok? Portanto, temos aqui toda uma possibilidade de cura, porque a carta do julgamento é uma carta de libertação. Eu evoluo e por isso liberto aquela condição à qual eu antes estava preso. Estão a compreender? Portanto, para aqueles de vocês que estão a passar por uma situação complicada em termos de saúde, a carta do julgamento também é uma carta que fala de utilizar tratamentos alternativos, terapias alternativas, ou seja, estão a ser seguidos por um médico num hospital ou num centro de saúde ou o que seja, podem complementar isso com o acompanhamento por um profissional de medicinas alternativas, ok? Um profissional certificado para que aquilo que vocês façam não vá causar interações negativas com o resto que está a ser feito pelo médico. Podem procurar tratamentos alternativos, tipo acupuntura, tipo reiki, tipo homeopatia, tipo naturopatia, sempre, obviamente, falando com os devidos profissionais, porque por vezes há certas interações entre medicamentos de medicina normal e medicamentos naturopatas, porque usam componentes que podem não jogar bem entre si, por exemplo, mas sempre com essa ressalva, mas procurando profissionais
certificados que vos possam ajudar, que vos possam dar um complemento do género: o meu corpo está a lutar contra uma circunstância qualquer, posso dar esta ou aquela vitamina para ajudar a reforçar o corpo. E com este 10 de ouros, eu diria que efetivamente a ideia é fortalecer o físico, fortalecer a vitalidade, ok? Dar armas ao corpo físico para ele se poder mexer, seja através de energia, seja através de complementos alimentares, seja o que for, dar armas ao corpo para ele se poder defender e para ele se poder regenerar. Portanto, para com isso auxiliar o processo de cura, ok? Se estão a passar por uma situação de doença, podem encontrar aqui uma situação ou de cura ou de melhoria. Se estão bem de saúde, ok? Aqui fala sempre de um processo de libertação. Portanto, a nível físico pode haver algum tipo de chatice, desconforto, etc. que vocês compreendem o que é necessário fazer para o ultrapassar e encontram aqui uma resolução e um complemento para o vosso bem-estar. Depois, em termos de trabalho, temos a carta do Sol. Portanto, tudo a correr bem e a corroborar muito bem este diabo e este mago. E também a Imperatriz. Portanto, em termos de trabalho, tudo a correr bem com a carta do Sol. Vocês estão numa posição em que têm tudo para brilhar, têm tudo para ser vistos pelo vosso bom trabalho, pelo vosso bom desempenho, serem reconhecidos por isso, ok? Aqui com o Rei de Espadas eu diria que uma de duas: ou vocês são reconhecidos pelos vossos chefes, pelos vossos trabalhos desempenhado, ou vocês são vistos como autoridade e vocês próprios são reconhecidos como autoridade dentro de um trabalho feito, dentro de algo que vocês queiram desenvolver, dentro de... São reconhecidos ou por uma autoridade, ou seja, alguém que é reconhecido como sabendo mais do que vocês acerca de algo, diz: sim senhor, vocês sabem o que é que estão a fazer, e reconhece o vosso trabalho e o vosso esforço, ou vocês próprios são essa mesma autoridade, ok? Portanto, tem aqui uma energia altamente positiva, uma energia também muito mental, ok? Com este Rei de Espadas há sempre aqui, obviamente, uma energia bastante mental. Portanto, também é uma energia justa à partida, é uma energia de justiça, de reconhecimento, de justa avaliação, portanto aqui de um reto pensar, ok? Portanto, para este mês, se estão à procura de trabalho, acredito que encontrem e que alguém aqui vos dê uma ajudinha, alguém mais velho e com um bocado mais de compreensão das coisas, pode dar-vos compreensão daquilo que vocês procuram ou conhecimento do mercado, pode-vos dar aqui uma dica especialíssima e que vos ajuda a encontrar trabalho. Se estão à procura de renovação de contrato, renova-se. Estão a trabalhar com um trabalho fixo, não têm que se preocupar, podem inclusive ascender a um cargo de responsabilidade, portanto, serem responsáveis ou por uma equipa ou por um projeto ou qualquer coisa assim do género. Portanto, mês super positivo na questão do trabalho para vocês. Depois temos aqui, em termos da espiritualidade, temos aqui a carta da Justiça e vem um 5 de copas. É a única carta de foro emocional que aparece aqui. O que é que encontramos aqui? Perdão. A carta da Justiça é uma carta, por norma, um pouco mais fria. É uma carta que fala de retidão, é uma carta que fala justamente de justiça, né? E como tal fala de equilíbrio. A carta da Justiça tem sempre essa propensão, tenta ser o mais justa e mais equilibrada possível com todos os envolvidos. E a ideia é dar o seu a seu dono consoante a sua realidade e a sua necessidade. Portanto, tendo aqui a carta da Justiça na parte da espiritualidade, eu diria que isto para vocês está um pouco frio e vocês necessitam aqui de encontrar alguma harmonia, ok? E também de trabalhar um bocado a noção de causa e efeito dentro daquilo que é a vossa espiritualidade. Desconfio que vocês estão aqui com este 5 de copas por estarem um tanto ou quanto desapontados a nível emocional com aquilo que é a vossa espiritualidade, a vossa prática espiritual, algumas das vossas crenças. De alguma forma podem ter passado aqui por algum tipo de desapontamento. Ou sentem que não estão a ter o apoio que desejariam por parte da vossa
da vossa espiritualidade, é do género. Eu vejo isto aqui um bocado como aquela situação de mas eu há tanto tempo que tenho um quadro daquele de visões, um vision board, portanto um quadro com objetivos, e há tanto tempo que eu faço afirmações positivas, e há tanto tempo que eu faço isto, aquilo e o outro, e parece que nada dá certo, e parece que nada funciona, parece que isto só lá vai mesmo com a força do trabalho, e que as coisas não estão, parte espiritual não está a ajudar, não está a chegar, não está... Eu esforço-me e as coisas parecem que andam a patinar, ok? Portanto, há aqui um bocado isto e uma noção de estarem emocionalmente desapontados com a vossa prática espiritual. Eu, neste caso, diria que efetivamente há aqui, portanto, é mais uma carta que fala de responsabilidade, eu muito em linha aqui com este diabo. De alguma forma, vocês até podem estar a fazer isso tudo em termos de espiritualidade, mas vocês precisam depois de assumir a responsabilidade pelo resto. Ou seja, nada se faz sozinho, não é só por dizer que vai correr tudo bem, que efetivamente corre bem. Eu tenho que pedalar um bocadinho para isso, ok? Portanto, eu tenho que tomar algumas decisões. Pode dar-se aqui o caso de, derivado a certos tipos de desapontamento, vocês terem que tomar as vossas decisões, se devem ou não permanecer numa congregação, se devem ou não continuar a seguir um certo caminho espiritual, se certas coisas continuam a fazer sentido para vocês ou não, ok? Diria para vocês, com este 5 de copas, terem a capacidade de olhar para aquilo que pode ser positivo, ok? Capacidade de olharem, por exemplo, se vocês se desapontaram com uma linha de crença qualquer, tentarem tirar daí aquilo que é positivo, quais é que são as crenças positivas, as verdades positivas, aquilo que vos pode ajudar, e o resto, ok, dou um exemplo, se eu tenho uma crença que me diz que todo o ser vivo deve ser honrado, ok, e depois há atitudes ou há outras coisas que são preconizadas que não estão em linha com isso, ok, eu honro todo o ser vivo na mesma, e o resto, logo se vê. Porque para mim o que é verdade é honrar todo o ser vivo e não simplesmente honrar uns mais que outros porque um ser é animal e outro ser é humano. Ok, apesar de ser humano também ser animal, mas para estabelecer aqui, por exemplo, uma distinção. Pronto, é tal coisa, trazer o que há de melhor dentro daquilo que é a vossa linha de crenças, olhar para as coisas com justiça, ver o papel que vocês têm estado a desempenhar na vossa espiritualidade, no vosso percurso espiritual, ver até que ponto é que vocês efetivamente têm estado empenhados, ou onde é que vocês podem dedicar-se mais, se for esse o caso, e olhar e ver efetivamente o que é que vos corresponde a vocês, o que é que seria inevitável, independentemente daquilo que fizessem, e seguir adiante, bola para a frente, ok? Serem justos convosco próprios, com as vossas crenças, com aquilo que esperam também dessas mesmas crenças, e para depois então poderem fazer escolhas definidas para trabalhar um bocado o vosso lado espiritual e meditar acerca disso. Vamos ver então o que têm os mestres ascensos e o oráculo de Ísis a dizer acerca deste mês para vocês. Já sabem, se continuaram connosco até agora, por favor não se esqueçam de dar um like, subscrever o canal e carregar no sininho se ainda não o fizeram, para saber quando há vídeos novos por aqui. Podem também deixar comentários, dúvidas, estejam à vontade, temos todo o gosto em ler e responder se for caso disso. Se acharem que este vídeo pode ser útil a mais alguém, por favor tenham a bondade de partilhar com essas outras pessoas, nós agradecemos e certamente essas pessoas também. Okay? Vamos ver então o que têm os mestres a dizer. Escreve, sai o Deus Tot. Faz todo o sentido com tantas cartas de espadas, portanto que seja um trabalho mais mental.
E o Deus Thoth fala de escrita e diz o seguinte: tu tiraste esta carta como um lembrete muito concreto para que escrevas. Tens estado a receber imensos sinais e, portanto, e premonições para escrever ultimamente. Então deixa que esta carta seja a mensagem que te leva à ação. Pega num bocado de papel no teu computador e começa a escrever. Não te preocupes acerca de pontuação, gramática ou erros de escrita, pois podes tratar desses detalhes mais tarde. Para já, expressa os teus pensamentos simplesmente, os teus sentimentos conforme eles fluem até à tua mente e ao teu corpo. Outros significados adicionais podem ser que mantenhas um diário dos teus sentimentos e das tuas experiências, escreve as tuas intenções, os teus objetivos, os teus desejos, canaliza mensagens dos teus guias e dos teus anjos. O teu propósito de vida pode envolver escrever e pode ser necessário que escrevas um artigo ou mesmo um livro, porque não? Portanto, aqui a parte mental a trabalhar em altas e a pedir que seja posto no concreto, posto no papel. Portanto, faz todo o sentido com esta tiragem que aqui saiu. Vamos ver então o que tem o oráculo de Isis a dizer. Aqui para este lado. Passear aqui um bocadinho. Vamos ver o que sai. Verdades reveladas, a revelação de Isis. Ora bem, uma carta com um cariz um tanto ou quanto forte. E que também vai de encontro ali àquele diabo, vai de encontro aqui um pouco à justiça. Vamos ver o que diz a carta então com Truths Unveiled. Portanto, verdades reveladas. A revelação de Isis. Há momentos em que as aparências das pessoas, lugares e coisas são verdadeiramente enganadoras. Tu irás sentir isto quando alguma coisa te é desconfortável, sentes como desconfortável dentro de ti, quando tu notas sentimentos de ansiedade ou dúvida dentro de ti. Podes pensar que há alguma coisa errada contigo, mas na realidade tu estás intuitivamente a sentir que tudo não é aquilo que parece. É sábio confiar no teu sentimento interno em vez de seres convencido pela aparência exterior. Há uma situação na tua vida, especialmente envolvendo relacionamentos, em que algo não é como está a ser apresentado. Para evitar sofrimentos mais para a frente, Isis guia-te à verdade e à revelação agora. A revelação de Isis é necessitada e surge quando alguma coisa ou alguém não é como parece ser. Não importa quão sagrado isso possa ser, uma pessoa espiritual, encontramos aqui, um relacionamento familiar, uma história partilhada, há momentos em que, ainda que seja mais doloroso admitir a verdade, a curto prazo, a longo prazo irá salvar-te de muitos sofrimentos e sentimentos de ser enganado, manipulado, usado ou abusado. Também irá fazer com que a relação ou relacionamento possa crescer numa expressão o mais saudável possível. Tu não podes curar aquilo que não é revelado. Isis está agora contigo para ajudar-te a realizar, portanto, a compreender as verdades, a admitir aquilo que tu provavelmente já sentiste de qualquer forma e a fazer um uso sábio destas revelações. O oráculo das verdades reveladas fala de um momento a chegar em breve em que irás compreender a tua verdadeira percepção.
aquilo que tu pensaste era de confiança, legítimo, aquilo que tu pensaste que era de confiança ou legítimo pode desfazer-se em areia, desfazendo-se à frente dos teus olhos. Pode ser uma amizade, um emprego, uma oferta de qualquer tipo, ou mesmo o comportamento de uma pessoa amada, causando que tu acabes por questionar o verdadeiro comprometimento ou o respeito de uma relação de família ou romântica. O que é importante aqui é perceber que quando vês a verdade, tu podes agir de acordo com isso. Não irás continuar com expectativas inapropriadas e podes reavaliar as tuas fronteiras e prioridades para conseguir sair da melhor forma possível de uma situação e não sofrer um desapontamento desnecessário mais para a frente. Ok? Portanto, aqui é pedido efetivamente para ver as coisas como elas são, para conseguir enfrentar algumas verdades que nos possam surgir. Diz aqui ainda que há impulsos criativos e nova vida dentro de ti que pode necessitar de ser protegida até que sejam fortes o suficiente para aguentar a negatividade ou o ser minados por outros devido a ciúme ou medo. Mesmo um amigo próximo de quem tu gostas e que gosta de ti pode ter dificuldade em aceitar este lado criativo. Talvez porque eles estão ainda a tentar chegar à sua própria criatividade. É melhor ser honesto contigo mesmo e saber que por vezes os inícios criativos de um projeto, de um novo hábito, precisam de ser protegidos. Portanto, aqui pede-te que protejas aquilo que necessitas ao reconhecer que algo ou alguém pode ser mais danoso do que beneficial para esta circunstância. Portanto, tem aqui uma informação a levar em conta para este mês de agosto. Espero que vos faça sentido, espero que tenham gostado e espero ver-vos também no nosso próximo vídeo. Até lá!